Etion. No início, do caos se fez Geia, a terra, e Urano, o céu. E deles originaram-se os primeiros deuses a dominar o mundo: Cronos, Hades, Poseidon e Zeus. Através dos séculos, as pessoas teceram um leque de mitos. Um deles é o mito de Prometeu, o herói que roubou o fogo dos deuses e o deu à humanidade. Contos míticos falam de começos, explicam a vida e a morte, a Terra e o universo. Por ter dado o conhecimento ao homem, Prometeu sofreu a ira dos deuses. Nós construímos essas mitologias na nossa imaginação coletiva, usando contos e alegorias para explicar o mundo e entender a vida. Nós humanos vivemos em um mundo de mitos há incontáveis gerações. Cada sociedade se identifica com um mito que criou a comunidade e a mantém unida. Todos acreditam nele. Hoje, os mitos são vistos como uma síntese da mente, uma ilusão, uma miragem. Os mitos modernos. Distribuição Sinapse. As mitologias não se restringem às civilizações que nos precederam. Sem perceber, seguimos criando outras. Consumismo, eterna juventude e aldeia global são os mitos da atualidade. Ao contrário dos antigos, eles se multiplicam e se diversificam interminavelmente. Esta multiplicidade lhes tira a importância. Parece que no limiar do terceiro milênio não conseguimos ficar sem eles. Uma nova mitologia. As pessoas sempre se perguntaram de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Essas perguntas sem resposta continuam a nos consumir. Por isso, inventamos histórias para acalmar nossos temores. É como uma criança. Sempre se deve começar com uma criança. O menino está sozinho em um quarto vazio e tem medo. Ele se cansa de sentir medo e decide que é o Zorro, combatendo seus inimigos. Todos os povos de todas as culturas criaram uma mitologia própria. Uma das mais famosas é a mitologia grega, com sua esplêndida coleção de deuses, que tem seus amores, decepções e brigas. Eles são estranhamente parecidos com os seres humanos.
A Grécia era uma civilização repleta de mitos, mas foi a sociedade em que nasceram as bases para uma explicação racional do universo 500 anos antes de Cristo. A primeira grande quebra com o mundo dos mitos foi a filosofia, com Sócrates e Platão. A ideia de que o discurso deve conter a verdade e provar que contém. O discurso filosófico não pretendia ser mítico porque não dependia da crença. Ele alegava depender da demonstração. Os filósofos gregos lutaram para descobrir uma ordem na natureza, um princípio que explicasse tudo. O monoteísmo, que iria dominar os séculos seguintes, tentava fazer o mesmo. O monoteísmo foi a segunda grande quebra. Para o monoteísmo, só havia um Deus que havia criado o mundo e a humanidade. E o homem e a natureza deveriam conviver da melhor forma possível. De certa forma, pregava que as forças pagãs não reinavam soltas no mundo. Era uma crença profundamente antimítica. A religião pregava a aceitação de símbolos e a rejeição de mitos. Portanto, ajudava a disseminar mitologias, fontes milagrosas e várias superstições em volta. A religião não expulsava os mitos. De fato, teve de se readaptar a eles. Por exemplo, antigas nascentes mágicas se tornaram locais sagrados com seu papel religioso. O cristianismo, baseado na crença em um Salvador, iniciou o que viria a se tornar o primeiro mito moderno. A ideia de progresso no mundo ocidental começa com o cristianismo. Com a ideia de que aqui na Terra você pode sofrer muito, pode ser torturado, jogado aos leões ou perfurado por flechas. Mas no final ganhará o paraíso, um lugar glorioso em que será alguém importante e muito bem tratado. Era a ideia de que tudo iria melhorar. A partir do século XVI, grandes mentes como Descartes, Newton e Galileu buscaram sistematicamente entender as leis que governavam o mundo. Era o início do pensamento científico, baseado no princípio de que cada fenômeno tem uma causa. A quebra final se deu com a chegada da modernidade nos séculos XVI, XVII e XVIII. O mundo religioso, onde tudo era explicado com base em Deus, onde o poder era baseado no direito divino, onde Deus garantia ao homem o seu lugar, foi substituído por um mundo novo. Ele era comandado não por Deus, e sim pela ciência e a tecnologia, não importando que eventos fenomenais ocorressem, eram governados por leis naturais. O homem passou a se sentir mestre de sua força e seu destino. Era a declaração dos direitos do homem. Com a primeira revolução industrial, os seres humanos achavam que tinham dominado a natureza. Sentiam que podiam dominar o mundo, satisfazer suas necessidades e garantir sua sobrevivência. A partir daí, o passado não servia mais como referência. Deveria ser posto de lado para que a humanidade tomasse o rumo do futuro de uma vez por todas. A ideia de progresso do mundo moderno não tinha equivalente no mundo antigo. A história era um ciclo. As coisas melhoravam, depois pioravam. A ideia de um progresso estável, embora originária do cristianismo, só se tornou uma visão secular do mundo no período moderno.
did not become a large secular worldview until the modern period. Depois, temos a ideia nascida em meados do século XVIII, com a chegada das revoluções francesa e industrial, de que a própria história é um registro de melhoras constantes e cumulativas. No início do século XIX, uma máquina excepcional surgiu. Impulsionada por um motor a vapor, tinha uma característica singular: a mobilidade. Para o público em geral, era o símbolo máximo de progresso. Nada podia detê-la. É difícil acreditar, mas a ferrovia foi a primeira melhoria em transporte terrestre desde o período romano. Os mesmos carros, puxados a cavalo, continuavam sendo usados há quase 2000 anos. Subitamente surge um meio de trocar a madeira pelo ferro, energia animal por energia gerada pelo homem, vento ou água. E era possível mover coisas e pessoas sobre a terra a uma velocidade muito mais rápida e em uma quantidade muito maior do que antes. Isso, para muita gente, foi um milagre. A ciência como mito. No século XIX, o importante não era entender o porquê das coisas, mas sim o como. Graças ao avanço tecnológico, as pessoas acreditavam que a ciência poderia resolver tudo. A ciência se tornou um mito, uma nova religião. Como outros mitos, simulava responder a todas as perguntas. Muitas teorias científicas da época parecem bizarras hoje. Mas tinham uma vantagem. Eram tranquilizadoras. Todo mito tem seus heróis. Um herói em um mundo inconstante é o que usa a ciência para grandes feitos, para construir sonhos. Agora, pegue esta imagem e pense no que os engenheiros fizeram na segunda metade do século XIX. Eles construíram pontes sobre águas revoltas que jamais haviam sido atravessadas. Entraram em locais selvagens e pesquisaram linhas retas para estradas. Eles eram autônomos, consultores de companhias. Eles não eram funcionários, eram empreendedores profissionais autônomos de engenharia. Eram românticos. No final do século XIX, as pessoas fizeram descobertas e aperfeiçoaram invenções a uma velocidade jamais imaginada. Gostamos de pensar que o período entre 1890 e a Primeira Guerra Mundial foi uma segunda revolução industrial. Quando nos damos conta de que nesse tempo surgiu o automóvel, o avião, este um pouco mais tarde. O sistema de energia elétrica foi um passo e tanto.
Sempre que surge uma grande invenção, temos expectativas utópicas. Quando descobriram a eletricidade, as pessoas diziam que teriam energia interminável, a cura para todas as doenças. As pessoas queriam um meio de alcançar a imortalidade. Não havia nada que a eletricidade não pudesse fazer. Mais do que nunca, ciência e tecnologia pareciam ser a promessa de um mundo melhor. O mito do progresso parecia indestrutível. Um mito é algo em que queremos acreditar, uma esperança à qual nos prendemos. É por isso que os mitos são tão poderosos na nossa sociedade. Eles nos ajudam a progredir, descobrir coisas por tentativa e erro. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que um mito é sempre uma promessa que não pode ser cumprida. A eletricidade livraria para sempre as mulheres das tarefas domésticas diárias. Mas a realidade se mostrou diferente. As donas de casa, até os anos 60, passavam até mais tempo do que as suas mães e avós fazendo as tarefas diárias. O motivo é complicado, mas posso expressar de forma simples dizendo que o contrato da dona de casa havia mudado. Podemos ver isso de forma clara com a lavagem de roupas. Sim, é verdade que se leva menos tempo lavando roupa com uma máquina de lavar do que em um tanque. Mas só se a quantidade de roupa for a mesma. Só que os lares americanos começaram a lavar muito, muito mais com a máquina. Nos anos 40, fizemos uma descoberta que parecia mais importante do que a eletricidade. A fusão nuclear daria à humanidade uma fonte inesgotável de energia. Foi aí que o progresso fugiu ao controle. Não há uma data exata de quando a crença no progresso inquestionável e automático começou a decair. Há quem diga que foi com a Primeira Guerra Mundial e a terrível Guerra de Trincheiras. Mas acho que hoje, analisando o passado, o único evento cristalino foi a bomba de Hiroshima. Foi muito dramático, porque a ciência que deveria ser usada em benefício dos seres humanos, de repente foi posta a serviço da destruição em massa, em uma escala que o mundo jamais havia visto. Foi um acontecimento aterrorizante. Com Hiroshima, nos tornamos presas de outra ansiedade. Os seres humanos haviam perdido o controle do progresso científico. Desta ansiedade, um novo mito nasceu. A crença em um profeta vindo dos céus, como foi Jesus Cristo há 2000 anos, que dominaria uma tecnologia superior à nossa. Os novos salvadores eram extraterrestres. Começamos a registrar suas aparições em 1947. São assuntos muito delicados para os que acreditam. No sentido mais rígido, eles têm fé.
têm esperança de que existam extraterrestres, de que haja alguma coisa em outro lugar, outro mundo, que seres de lugares distantes não sejam hostis e tenham uma tecnologia mais avançada do que a nossa, que estão acima do bem e do mal. Parece que vivem no próprio paraíso tecnológico, que é para onde nos levarão. Esta é a que eu chamaria de versão branca. A versão negra mostra extraterrestres como cruéis invasores. A ideia surgiu durante a Guerra Fria, com o medo de um plano comunista de dominar o mundo. Logo, começamos a falar de encontros estranhos e abduções. Novos mitos geralmente se baseiam em elementos de mitos antigos. Histórias de abduções por extraterrestres lembram os contos do diabo ou de fadas da Idade Média. A mesma estrada deserta à noite. O carro que enguiça. Como o cavalo de antigamente que empaca e se recusa a continuar. Vestígios de grama queimada visíveis na manhã seguinte. E marcas, buracos, incisões no corpo das testemunhas deste estranho fenômeno. A onda de desconfiança e ceticismo quanto à ciência se disseminou nos anos 60. Os primeiros grupos ecológicos se preocupavam com os distúrbios causados pelo homem ao equilíbrio natural do planeta. A ciência deveria resolver todos os problemas da humanidade. Ao invés disso, criou outros. Para os que acreditavam no progresso a qualquer custo, alguns sacrifícios precisaram ser feitos para garantir que a humanidade saísse ganhando. Para os ambientalistas, as inovações tecnológicas que ameaçam o futuro do planeta não podem ser consideradas progresso. Levados ao centro desta discussão, os cientistas poderão permanecer neutros? Cada vez mais, novas tecnologias levantam sérias questões éticas. As pessoas estão questionando as possibilidades intimidadoras criadas pela manipulação genética e a clonagem. O sonho americano. Durante o século XX, nenhuma nação simbolizou melhor o mito do progresso do que os Estados Unidos da América. O sonho americano é a epítome do mito do progresso.
Os Estados Unidos, formados por enormes espaços virgens a serem conquistados, foram fundados no mito do crescimento. O mito se arraigou na conquista do Oeste. A expansão para o oeste foi necessária nos Estados Unidos para criar uma massa de terra, formar um estado continental. Para isso, considerando que o país foi fundado por imigrantes e havia uma população indígena, era preciso matá-la, dizimá-la. O mito do cowboy e do índio é o mito do bem e do mal, da cultura e da natureza, do humano e do selvagem. Quando se tem um mito, se tem dois termos, um sobre o outro. Isso significa A versus B, X versus Y. Um é sempre positivo e o outro é sempre negativo. Na terra em que tudo teve que ser domado, os pioneiros tiveram que construir tudo. Não havia passado. Havia uma vida inteira e promissora pela frente. Tudo era possível. Esta nova realidade deu início a um novo herói mítico. O homem que venceu sozinho, que começou do nada e chegou ao topo. Na imaginação americana, a família Kennedy representava perfeitamente este mito de sucesso. O pai, Joe Kennedy, tinha o perfil de que precisava. Neto de um imigrante irlandês católico, ele entrou para o mundo das finanças ainda jovem. Quando havia 2 gerações de Kennedy na América, ele havia reunido uma fortuna colossal. As ambições dele não pararam por aí. Ele queria poder. E poder significava a Casa Branca. E inspirou os filhos a vencer por ele. John Fitzgerald realizou o sonho do pai. Em 1960, aos 43 anos, ele se tornou o mais jovem presidente americano da história. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por seu país. Figura mítica dos anos 60, John Fitzgerald Kennedy representava perfeitamente a juventude de sua geração. Precisamos nos lembrar de que a América do Norte até então havia sofrido repressão sexual. Elvis Presley sabia muito bem o seu papel. Era olhar para a própria genitália, a virilha, e girar. Significava sexualidade pelo cabelo escuro e pelo barulho. Foi o momento da criação do rock and roll, ou seja, foi o momento da suposta liberação da sexualidade, que na verdade foi o momento da criação de um novo mercado-alvo, o adolescente, e todos os produtos relacionados a ele, gel para o cabelo, cuecões para a virilha masculina, calcinhas para a feminina e etc. John Kennedy, Elvis Presley e Marilyn Monroe se tornaram verdadeiros ícones com o novo poder da imagem. Os 3 tinham uma característica vital para se tornar mitos.
Primeiro, como parte do mito, eles morreram e morreram jovens. Não entraram na decadência da velhice. Este tipo de morte, o suicídio ou o homicídio de Marilyn Monroe ou a morte de Elvis Presley tem uma vantagem. Elas lhes garantem a imortalidade. De certa forma, não tiveram o mesmo destino que os outros mortais. Tiveram morte de ícone. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos criaram uma nova versão do mito da conquista do Oeste Selvagem. As vastas pradarias deram lugar a um espaço sem fronteiras, e a figura do cowboy se tornou a do astronauta, reanimando a fé americana em seu país. Eles embarcaram na conquista do espaço. No novo mito, o índio bandido se transformou no soviético bandido. O conflito entre o mundo civilizado e o mundo selvagem se transformou no conflito entre capitalismo e comunismo. Depois da queda do Muro de Berlim, a ex-União Soviética deixou de ser ameaça. Nos anos 90, o diabo soviético foi substituído pelo demônio do islamismo, um novo inimigo que rejeita com veemência o modelo americano de felicidade. Mas a mitologia hollywoodiana ainda faz boa parte do mundo sonhar. Se você tiver vontade e trabalhar duro, poderá ganhar felicidade e riqueza. A antiga Europa é filosoficamente ligada à ideia de que le bonheur n'existe pas aqui na Terra. A felicidade é protelada. Felicidade é para depois, para quando se morre. Lembre que a Terra antiga é católica. Os Estados Unidos fizeram algo inacreditável, brilhante. Trouxeram le bonheur para a Terra. Os Estados Unidos criaram uma utopia cotidiana e os europeus a adoram, porque para eles é impossível. O fascinante do mito americano é ser tão grande. Tudo nos Estados Unidos parece maior do que a vida. Um elemento do mito americano é o excesso. Às vezes dizemos que nada dá tão certo quanto o excesso. Se eu pedir uma simples xícara de chá, estará tão quente que queimará minha mão, tão cheia que vai transbordar e me queimar. Vemos este excesso na mitologia, ou a mitologia do excesso operando hoje em Wall Street, na louca busca do instável mercado de ações, na louca busca de ações na internet, nas enormes jogadas financeiras. Este excesso se aplica a tudo: riqueza, pobreza e violência. Isto faz dos Estados Unidos um país mítico de paradoxos e contradições. A mitologia hoje.
No início do século XX, acreditávamos que a humanidade estivesse rumando a um mundo melhor. Foi o século do grande sonho do comunismo. Unir todos os povos da Terra em um esforço conjunto para conquistar um objetivo comum. Mas o socialismo ruiu. Não há mais grandes ideologias que unam as pessoas. O que está acontecendo em nossas sociedades? Indivíduos se tornam cada vez mais individualizados, as grandes estruturas estão abaladas, a família está desaparecendo, os velhos partidos estabelecidos estão enfraquecidos. Os locais em que nos encontrávamos estão sendo substituídos por outros. A festa rave, o techno, grandes copas de futebol, grandes experiências coletivas, de certa forma eles se centram em mitos, na ideia de que há algo que nos une, um lugar onde podemos ficar juntos. Desde a queda das grandes religiões, nosso maior sofrimento é o conceito da morte. A ideia revoltante do nosso desaparecimento. Para combater esta temerosa realidade, construímos um novo mito: a eterna juventude. As academias estão repletas de discípulos que seguem à risca seu programa de treinamento. Clínicas de cirurgia plástica enriquecem reesculpindo bochechas, queixos, lábios, nádegas e seios. No mito da eterna juventude, os heróis são bonitos, magros e saudáveis. As pessoas sonham com uma autoimagem mítica. Em grande parte, não conseguem atingi-la. Com a queda das grandes ideologias no que chamamos hoje de pós-modernidade, predomina o indivíduo buscando o próprio prazer, a própria segurança, o próprio casulo. As pessoas na segunda metade do século XX acreditam que consumindo podem comprar felicidade. Você olha a vitrine de uma loja de departamentos de Nova York na Rua 57 ou em Los Angeles, na Rodeo Drive de Beverly Hills e vê uma joia. Não! O que você vê é um objeto que proporciona satisfação. Mas qual? Satisfação sensual. É um mito. A grande utopia da sociedade de consumo é acreditar que o consumo é democrático e vai fazer todo mundo feliz. Mas alguns não têm meios para consumir. O aumento do consumo e dos padrões de vida não trouxe a felicidade sonhada. Quanto mais as pessoas cuidam somente de si mesmas, mais se encontram sozinhas e isoladas. Não é por acaso que a sociedade com os meios de comunicação mais desenvolvidos talvez seja mais individualista que o mundo já viu. As pessoas se fecharam em si mesmas, cortaram elos familiares, profissionais e pessoais para entrar em sua bolha. Dizem que a comunicação nos permitirá cortar esse isolamento e fazer parte de uma aldeia novamente. O que é uma aldeia? Por definição, é um lugar no qual pertencemos a uma única comunidade. Estou em casa, tenho medo do escuro, me sinto sozinho, receio que minha esposa esteja me traindo, meus filhos não me respeitam mais. O que me vem à mente? Estou sozinho no deserto. Então vejo um programa de TV sobre psicologia e percebo que há outros homens que choram, cujas esposas os traem e os filhos não respeitam. Resumindo, subitamente eu descubro que há outras pessoas como eu. Eu me sinto melhor se não sou o único. Não é tão grave. Mesmo assim, a televisão nos divide.
cria um abismo entre as pessoas na telinha e os espectadores. As pessoas da televisão simbolizam um certo poder que nos fascina. As figuras da mídia, não importando se são feias nem quantos queixos tenham, se esforçam para ser figuras mitológicas. E conseguem, porque eu ousaria dizer que na América todos querem estar na mídia. O que isso significa? Todos sonham estar na mídia, na televisão, ser repórter, ser âncora. Melhor ainda, ter uma imagem, mais do que ser repórter. Estar na frente de milhões de pessoas. O sonho é fazer parte da mídia. O mito das comunicações faz um trabalho tão bom nos causando a ilusão de que estamos sozinhos, que conhecemos pessoalmente quem vemos na tela. Fazemos parte de sua vida particular e não toleramos que nada seja escondido de nós. Precisamos saber de tudo, até os mínimos detalhes. Vivemos em uma sociedade que exige iluminação total, conhecimento total, honestidade total. E este é um mito totalitário. Não é possível. Não importa o que façamos. Há sempre o outro lado, o lado obscuro. Este mito de exposição total se torna uma exigência muito perturbadora. Exposição total levada ao extremo é totalitária. É a destruição do nosso próprio espaço pessoal. Com a internet, o mito da aldeia global atinge o zênite. Chega de fronteiras. A informação está disponível para todos. Felicidade universal, harmonia entre os povos, paz no mundo. É a ilusão de que uma sociedade em que se pode encontrar outras pessoas raramente, mas se comunicar com frequência, na qual o elo social fica cada vez mais impessoal, em que podemos nos comunicar com o mundo todo, ficando em casa. Viver através de um meio de comunicação irreal. Mas como sabemos, a comunicação viva, produtiva entre os humanos ocorre cara a cara, quando temos de lidar com o mistério de quem a outra pessoa é. O mito explode. No limiar do terceiro milênio, o mito do progresso, nascido há 2 séculos, está sendo seriamente questionado. Graças a Deus, descartamos a ideia de que o progresso científico é igual ao progresso humano, à felicidade. Começamos a dizer a nós mesmos que o que Montaigne respondeu a Rabelais, que ciência é consciência, é a ruína da alma. Precisamos de um plano para uma sociedade melhor, um mundo melhor. Mas não se consegue isso estabelecendo novas leis da física ou desenvolvendo um novo tipo de carro. A ciência e as tecnologias não farão isso por nós. As pessoas ainda buscam a felicidade, mas deixam de acreditar que o progresso é o meio de consegui-la. Algumas até duvidam do significado que damos à palavra progresso. A condição de vida, quero dizer, se o progresso é acreditar que tudo está melhorando, todos gostariam de acreditar no progresso, na melhoria das coisas.
Mas acho que com o passar do tempo, estamos aprendendo que a questão crítica é: qual é a medida de progresso? Não é evidente que o maior poder de produção se traduz em vida melhor para as pessoas. Não é evidente que poder ir mais depressa seja melhor, que mais é melhor. Podemos questionar como medimos o progresso, mas também para quem ele é direcionado. A evidência material do que chamamos de progresso criou um abismo entre o mundo industrializado e os países do terceiro mundo. Para grande parte da humanidade, nada mudou realmente nos últimos 2 séculos. O mesmo vale para o mito das comunicações. A aldeia global aumenta os elos entre as pessoas, mas não lhes permite se unir em torno de ideais comuns. Classicamente, um mito era uma grande narrativa, na qual todas as pessoas de determinada cultura acreditavam, que unia as pessoas, que tratava de grandes temas, grandes opostos, vida e morte, natureza e cultura. O que acontecerá quando eu me acabar? Não há problema, vou para um reino e coisa e tal. O mito moderno foi banalizado, porque somos banais. O mito moderno não pode resolver problemas de vida e morte, natureza e cultura. O mito pode ter ficado prosaico ou ter sido desmascarado, mas ele ainda existe. Podemos ver isso nas diversas novas crenças e seitas à nossa volta. Também podemos ver no fervor quase religioso com o qual as pessoas adotam novos estilos de vida. O que caracteriza a sociedade de hoje é que ela tem muitos mitos que não podem ser organizados em um mito único e totalitário. Eu faço parte de muitos mitos porque participo de muitas redes. Estou na rede X, então vou a uma festa rave. Estou na rede Y, então sou fã de esporte. Pertenço a vários pequenos locais e cada um tem sua própria história, seus próprios mitos. Nos dias de hoje, os mitos mudam a uma grande velocidade. Amanhã, uma nova top model vai substituir a de hoje na imaginação popular. Sempre haverá uma nova estrela, uma nova terapia, uma nova religião da moda. Em um mundo no qual não há certezas, nada é absoluto e só existem fragmentos. Estamos criando um mito, embora talvez sem saber, que é o de podermos viver como fragmentos, sem consenso, sem a comunidade com C maiúsculo. As pessoas de hoje, assim como as de ontem, precisam de mitos por não suportar a realidade. Somos incapazes de aceitar que a vida humana envolve apenas o nascimento, a vida, a reprodução e a morte. Temos uma necessidade visceral de dar um significado maior à nossa existência. E isso é o que o mito nos oferece. Já foi dito que o homem é uma máquina de criar deuses. Acho que o homem é uma máquina de criar mitos que lhe permitam assumir o seu lugar no mundo. Mitos são histórias que nos permitem ocupar o mundo e fazer dele um lugar possível de se viver. O mito veio para ficar. Enquanto formos humanos, teremos que viver com esta angústia de nos fazer as mesmas perguntas sem resposta. Enquanto esta angústia existir e tivermos que afastar o medo do escuro assoviando,
nós precisaremos dos mitos. Versão brasileira Audio News.